Começa agora mais um programa Estética na TV e hoje com esse meu amigo aqui, Orlando Sanches, um cara que tem muita história para contar no mundo da estética, inclusive estou 1 hora conversando com ele aqui, batendo um papo em off, conhecendo tudo sobre o mercado. Ele que já está no mercado há quantos anos? De estética, 28. 28 anos, imagina, hoje tem poucos homens na estética, né? Sempre tem um ou outro, imagina naquela época. Era um problema isso, não foi fácil não, sempre deu trabalho. Olha pessoal, e hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos, cosméticos, sobre o mercado de estética, sobre a Sociedade Brasileira de Laser, que ele vai falar daqui a pouco, e muitas coisas aí que tem aí para o Orlando passar para a gente. Eu queria já começar falando do livro dele, vocês não vão ver o livro, porque o livro é verde e a nossa croma é verde, porém vai aparecer na tela agora o livro Drenagem Linfática Manual, Teoria e Prática, que você escreveu com uma outra pessoa. Isso, junto com... Conta pra gente um pouquinho. Então, na verdade teve um projeto que foi coordenado pela Maria de Fátima Lima Pereira, acho que foi entre 2005 e 2006, que foi uma revisão completa dos cursos da área de estética e beleza da Rede Senac. E aí a Fátima me convidou para fazer a revisão do conteúdo técnico da eletroterapia facial. E aí do curso de drenagem também, a gente acabou montando um curso de drenagem para a rede interna Senac. E aí disso saiu o convite para escrever um novo livro também. E a Andréa Mesquita tá mandando um beijo para você. Beijo, Manda Andréa. Andréa Mesquita, que assistiu o programa. Beijo, e eu tenho uma pra você. pergunta aqui para você, que chegou logo antes do programa, da minha amiga Daniela Rezende, que é de Piracicaba. Conhece Piracicaba? Não, só nasci Não, lá. só nasceu lá, né? Só nasci lá. Ela tá perguntando sobre parabenos. Se é cancerígeno na formulação cosmética. Primeiro, manda um beijo pra Daniela, que eu sou super sua fã. Daniela Rezende, um beijo, um beijo. O Cristiano já contou que você estudou lá em Piracicaba, no Senac. Eu sou piracicabano, vivi lá até os 18 anos de idade. Tenho família inteira lá, grandes amigos. E graças a Deus, hoje em dia tem um Senac muito bacana lá também, né? Você chegou a conhecer? Conheci. Também. Senac lindo, lindo. Dei a palestra lá. Isso. E, na verdade, sobre parabenos, eu acho que ainda no Brasil ainda tem uma discussão muito grande. E pelo que eu sei, tem uma consulta pública ainda acontecendo na Europa a respeito de uso de parabenos em cosméticos, para saber se vai ser removido de vez ou se vai ser mantido. Mas assim, evidência científica de que alguém morreu de câncer, que isso dá câncer realmente, eu desconheço. Não existe. Não, eu desconheço. Não posso falar que não existe também. Mas está em estudo? Está. Que, na verdade, existe uma possibilidade pela interação química dele, né, de poder causar câncer. Mas, pô, tanta gente hoje em dia desenvolve câncer e não tem contato com nenhuma substância cancerígena. Eu fico perguntando, né, qual é a historinha da pessoa que morreu com câncer no pulmão e não fumava? Né? Qual é o histórico disso? Então, acho tão relativo a história de morrer de câncer por causa de uma coisa hoje em dia. Tem que pensar direitinho na história, né? Com certeza. Orlando, e o que a gente tem de novidade em cosméticos que você pode contar aí pra gente, falar pro pessoal que está em casa nos assistindo? Uma das coisas que mais deu ibope agora no último grande evento de cosmetologia que teve, no mês passado, ou foi esse mês mesmo? Já nem sei, passa tão rápido. Tantos compromissos. Não, foi agora 2 semanas atrás, 3 semanas mais ou menos. Foi um ativo que é o Biolumen, né? Já que a gente fala tanto de laser, o Biolumen Firme é um princípio ativo que vai ser usado ainda em produto acabado. Não tem produto final industrializado com o ativo, mas ele é o quê? Ele é um derivado daquela frutinha, do noni, né? Então é uma fração, um dos ativos, uma parte química da fruta que descobriram que ao você colocar essa fração exposta à luminosidade, ela transforma a luz ultravioleta em luz vermelha. Não que vá ser exatamente um laser, né? Mas assim, existe uma mutação de cor, ou seja, transforma uma radiação eletromagnética UV em uma luz visível, que é exatamente no mesmo comprimento de onda que é bacana para a nossa pele. Ou seja, a gente vai poder
eu penso, a gente vai poder ter um tratamento a laser em cabine e um tratamento de continuidade em casa, né, com o nosso cliente, paciente, usando um creme que tem a propriedade de dar energia para a célula através da luz. Seria um laser em creme? Isso, basicamente isso. E falar em laser em creme, também ouvi falar, você me contou, que existe drenagem linfática em cápsula, é verdade isso? Então... Então, eu gosto desse seu então. Então. Quando você fala então, vem coisa muito boa por aí. Bom, eu enquanto especialista e cientista, ou seja, eu pesquiso a respeito de drenagem, eu acho que a gente não pode só ensinar, a gente tem que saber o que a gente está ensinando. Então, para você poder abrir a boca sobre alguma coisa, tem que estar convicto daquilo. A gente sabe que cientificamente comprovado, existem duas metodologias que não a manual, que tem comprovação científica de que realmente estimula o sistema linfático. Tá? Uma delas é utilizando laser terapia de baixa intensidade, laser de baixa potência, em modo infravermelho. E aí tem alguns trabalhos publicados pelo Dr. Pierre Livens, aí o pessoal pode procurar via internet, nas PubMed, vocês vão encontrar. E existe um outro trabalho de uma empresa, na verdade uma empresa francesa de equipamento, não vou falar a marca necessariamente, mas eles trabalham com uma técnica nesse equipamento que faz um movimento que consegue efetivamente estimular o sistema linfático a trabalhar. Então, se eu pensar em fisiologia, em funcionamento do sistema linfático, eu tenho, além das mãos, duas únicas metodologias, que são o laser de baixa potência e o trabalho dessa empresa, que são reconhecidos pela comunidade médica como estimuladores do sistema linfático. O que saiu recentemente é uma substância que chama cactinea. Cactinea. Isso, cactinea, que é uma junção de duas plantas, da Opuntia ficus e da acácia. E aí tem mais algumas coisinhas, mas assim, nessa junção, essa substância se demonstrou, além de um redutor de gordura ruim, né, de LDL, ou seja, é bom para o funcionamento do organismo como um todo, ela mostrou uma atividade de aumento de microcirculação, portanto uma atividade drenante, mas aí estimulando também o sistema sanguíneo. E como as pacientes, as voluntárias tratadas, tiveram uma redução significativa justamente na região de quadris, foram quase 30 voluntárias, acho, durante o protocolo de tratamento, ele começou a ter uma pesquisa um pouco maior em cima do estímulo linfático que ele pode ter provocado. Agora, a evidência científica do estímulo linfático ainda está em andamento. Agora, que ele melhorou a microcirculação e acabou reduzindo uma parte do edema dos quadris dessas voluntárias, dessas 29 mulheres, acho que foram, isso é verdade. Então, acho que pode tentar também, né? É um coadjuvante. Faz drenagem, toma as cápsulas. E esse produto já está à venda no mercado? Não, também, tá em teste? Também, não, ele está à venda, mas é manipulado. Manipulado. Tanto o Biolumen quanto o Cactinea estão à disposição, mas via farmácia de manipulação. Tem que consultar seu profissional de cosmetologia, nutrólogo, nutricionista, médico e tal, para fazer a fórmula para você. Legal. Olha só, Yasmin, lá de São José dos Campos, está perguntando quando que você vai dar um curso lá em São José. Pois é só convidar, Yasmin, eu vou. O pessoal fala, Cristiano, quando você dá uma palestra aqui na minha cidade. É só convidar. É só convidar, levar, só convidar, né? Já vai. E a Cristiane falou que adoraria você lá em Manaus. Eu tive uma época dando aula numa pós-graduação em Manaus, Cristiane. Só que aí parece-me que o curso não está acontecendo atualmente, então eu acabei não voltando. Faz tempo que eu não vou. Adoro Manaus, apesar do calor, mas eu adoro Manaus. E por falar em curso, você vai ter um curso semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Fala um pouquinho do curso que você vai... Então, na verdade, assim, ele é um curso voltado para profissional, principalmente que já trabalha... a maioria, por incrível que pareça, são profissionais que já trabalham com estética há bastante tempo, já trabalham com pós-operatório e acabam sempre vindo para atualizar, para entrar com mais informações, para trocar ideias, até porque o curso já ficou famoso no mercado como um workshop. Eu faço uma loja de trabalho mesmo onde a gente troca experiência. E isso é muito bacana, porque eu acho que ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Eu estou ficando velhinho já de pós-operatório, eu estou com
comecei com 19 anos, eu tô com 45, então bom tempo. Deu 28 anos. Não, de estética, né? De pós em 25 e pouco. de pós-operatório é menos, né? Comecei um pouquinho menos. Eu comecei com 16 como massoterapeuta, né? Então por isso que dá mais tempo, começou rápido. E aí esse curso, ele é uma troca de experiência interessante, é um final de semana onde a gente passa em torno de 18 horas juntos falando sobre pós-operatório. E o enfoque principal, e uma coisa que eu sempre gosto de falar, e aí já vou aproveitar o momento da abertura direcionada, ele não é um curso de drenagem linfática. Não é? Não é. Drenagem linfática é pré-requisito para participar do curso. Ou seja, a gente vai aprender cirurgia, intraoperatório, cirurgia aberta, complicações, etapas das várias técnicas cirúrgicas que existem para cada tipo de cirurgia. Ou seja, o profissional sai desse curso intensivo sabendo o que ele não pode fazer, para ele não lesar uma cirurgia. Tá? Drenagem, você tem que saber fazer drenagem. A gente vai ensinar a adequação de manobra de drenagem aplicada à cirurgia. Só que drenagem linfática você tem que saber fazer. Se não souber fazer, nós não vamos ensinar num final de semana você fazer drenagem. Até porque a turma que está lá sabe fazer drenagem. Né? Eu já tive aluno com pouca experiência em drenagem e ficou meio peixe fora d'água. Mas eu já tinha falado antes, o curso não é drenagem linfática. Eu até entendo a colocação do pessoal, porque tem muitos cursos por aí de pós-operatório que o pessoal vai lá passar um final de semana, 3 dias fazendo o curso, e é um curso de drenagem. E eles não veem quase nada sobre cirurgia. E não é, a ideia do curso não é essa, é ensinar cirurgia. Se você conhecer cirurgia, você não vai fazer drenagem errado, nem tratamento errado com o paciente. Olha, a Bárbara Vieira, lá do Rio de Janeiro, ela está falando assim que é muito importante que esse assunto de pré e pós-operatório vem fazer um curso aqui em São Paulo com Orlando, ou, né, quando o Orlando estiver no Rio... A gente vai fazer um curso no Rio, Bárbara. Vai fazer um curso no Rio. Vai. E o Orlando... Não sei a data ainda, mas vamos. Fica a alerta, daqui a pouco a gente vai dar o site do Orlando. E Orlando é coordenador do Estética em Rio, que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Sobre o Congresso Estética em Rio. Eu quero um livro. Que é o livro, né? Ó, o livro, bota a foto de novo pra mim. Ó, o livro aqui, esse livro é verde, né? Vai mostrar a imagem. Drenagem linfática manual, tem um aqui, eu não sei se eu vou sortear ou se eu vou pegar ele pra mim. Até o final eu vou decidir. Olha, tá bom? Vocês viram, hein? Ele não Porque sabe ainda. No primeiro programa o Orlando não trouxe o meu livro, agora eu acho que eu vou capturar esse pra mim. Mas a Bárbara te viu no congresso, né? Tá todo mundo falando que quer o livro, quer o livro. Eu vou vender autografado, eu vou vender. Com autógrafo é mais caro. Com autógrafo é mais caro. Eu vou pedir 500. Nossa. Fazer um leilão. Nossa. Diz mineiro, nó, né? Tudo isso. Olha só. Na verdade, só aproveitando o gancho do livro, então, todo mundo pergunta, onde tem o livro? O livro é da editora Senac. A editora Senac comercializa em rede nacional. Ou seja, você vai comprar o livro em qualquer livraria. Qualquer livraria tem você que ter, encontra tem que ter. Drenagem o que acontece manual. hoje em dia, e muita gente reclama, é a história do quê? As livrarias não compram todos os títulos hoje em dia, eles não têm tudo disponível. Mas aí você vai lá, chega na livraria, ó, drenagem linfática manual, Orlando Sanches e tal, não tem, encomenda, eu volto buscar. Eles têm que encomendar. Encomenda, com certeza. Olha, e a Rose está perguntando sobre o drenagem linfática pré e pós-operatório, se é feito em todo o corpo ou só no local da cirurgia? Drenagem linfática é feita por quadrante, para início de conversa, né? Então, se o quadrante operado for... se a cirurgia estiver num único quadrante linfático, você vai fazer drenagem só naquele quadrante. A questão é que, se você tem uma cirurgia... Qualquer cirurgia que seja do pescoço para cima está do quadrante linfático, justamente da região clavicular para cima. Ou seja, é esse quadrante que eu vou trabalhar. Agora, isso vale para qualquer cirurgia. Seja um lifting, uma blefaro, uma rino, um implante capilar, qualquer cirurgia. Só que se o paciente faz, por exemplo, uma prótese de mama e faz uma lipo no abdômen, eu estou com 2 quadrantes. Eu vou fazer os 2 quadrantes. Maiores informações no curso do Leandro Sanches, né? Ó, a Sejane Rocha lá de Tocantins, ela foi na minha loja, ela levou, eu não estava lá, eu estava indo para Piracicaba, eu estava me preparando a palestra, ela foi e não avisou que ia, mas ela levou um presente para mim e ela falou que tirou uma foto com você lá no congresso, é muito simpático. Olha,
Obrigado. Bacana. Cadê a foto? Eu não vi. Cadê a foto? Ó, posta aí, Sejane, no Facebook, marca meu nome e o do Orlando que eu vou mostrar. Ver se a gente consegue mostrar aqui agora. Por falar em foto, eu queria mostrar a foto agora da Ireuda Gomes, que ganhou prêmios do programa Estética na TV. Hoje não tem prêmio, que esse livro aqui vai ser meu, tá? Mas olha lá, a Ireuda mandou a fotinho lá, que ela ganhou lá o DVD do Ciro Bottini, treinamento de vendas, Flower Massage e um rolo de massagem turbinada. Ireuda, um grande beijo pra você e obrigado por assistir o programa Estética na TV. E pessoal, vai mandando as perguntas aí, se vocês quiserem saber do Orlando Sanches, já vai mandando a pergunta pelo chat aqui. E a gente vai fazer aqui para o Orlando. Orlando, voltando um pouquinho, eu queria que você... A gente já começou a falar que você tem muitos anos de estrada, sem querer entregar a sua idade, ou que você não já falei, você não aparenta ter 45, eu daria no máximo 44 para você. Obrigado, tão gentil. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi para você ser esteticista num mercado dominado por mulheres, num tempo muito antes do tempo que a gente vive hoje. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na profissão? Olha, eu acho que o primeiro desafio é ser homem no mercado feminino. A gente conversa. Eu tive problemas, acho que no primeiro curso de massagem estética que eu fui fazer, infelizmente tinha um grupo de fisioterapeutas que queriam me expulsar. Tinha um pessoal que já era físio e foi fazer o curso de massagem também. Isso foi em Campinas. E aí as meninas não queriam tirar a roupa na minha frente. E era justamente o grupo de fisioterapeutas que criou o problema. Não era o pessoal que era de esteticista, massoterapeuta. Infelizmente, eu lembro disso claramente porque isso foi um marco. Então, assim, nada contra nenhuma das profissões, muito menos aos físios. Mas ficou marcado isso para mim porque a história começou justamente, falei, pô, vim fazer um curso de massagem estética, o pessoal não quer tirar a roupa na minha frente. Eu falei, pô, né, qual que é o problema? Então, o preconceito acho que já começou com os profissionais formados em sala de aula. Graças a Deus, na época, a professora me deu uma das maiores forças para que eu continuasse, porque ela falou que o pessoal que não estivesse contente que podia procurar outra turma, se fosse o caso, mas que ela ia continuar. Porque, por incrível que pareça, ela falou que ela achava que eu tinha futuro na profissão. Ela já não sabia. E ela tinha razão. Graças Você a está há Deus. 28 anos no mercado? Graças a Deus. Então, acho que comecei esbarrando, né? Mas graças a Deus e graças à força de... E era só você de homem? Era para variar. Você é um dos primeiros esteticistas não. homem do mercado ou não? Posso dizer que eu sou um dos primeiros. Mas, não é o primeiro? Não sou o primeiro. Já tinha... Nossa, agora acabei de ter um branco. Mas o Ronaldo, que é um grande esteticista, que é daqui de São Bernardo do Campo, que trabalha hoje em dia com micropigmentação para paciente mastectomizada. Ele apresentou um trabalho maravilhoso no ano passado no Rebrasil. E aí, o Ronaldo já trabalhava, a esposa dele também trabalha, e é a pessoa que eu conheço mais antiga de estética do que eu. Uhum. E aí hoje em dia tem um monte, assim, mas tem gente pelo Brasil inteiro, mas é por conta de... Eu ainda tenho marido de paciente, principalmente, que fala, nossa, eu nunca conheci nenhum homem esteticista. No entanto que o povo ainda acha que eu sou físio, acham que eu sou médico, aí um monte de gente me chama de doutor, fala, não fiz doutoramento, não sou doutor não. Então, tipo, é engraçado, porque eles não conseguem ainda ter a atribuição de que você pode ser homem e pode trabalhar com estética. Né? Sei lá, a gente vive num país machista, né? E qual que é o segredo do sucesso? Por que o Orlando Sanches hoje é considerado uma referência no mercado de estética? Por ser teimoso. E o que você... É a história de... nem tudo foi fácil. É a história... Minha mãe, Dona Carmen, graças a Deus, sempre me ajudou muito, mas é a história do que nós tivemos uma clínica de 86 a 90 em Rio Claro, vizinho de Piracicaba. Nós fechamos a clínica no final do ano de 90, porque em março de 90 veio Plano Collor. Ou seja, tirou dinheiro de todo mundo no mercado, tem um monte de gente novinha que não lembra, confiscou poupança, confiscou tudo, né? Ficamos tudo Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello, né? Muito... Né? Uma mulher muito decidida. Agradável. Né? Agradável. Recentemente eu vi uma entrevista dela dizendo que eles não sabiam ao certo como que eles criaram aquele valor mínimo que ia ficar nas mãos das pessoas.
Isso acabou com a gente, eu fui obrigado a fechar a clínica, e foi na época que eu acabei me mudando para São Paulo também. Então, recomecei tudo novamente. Então, já não era fácil e aí você tem que recomeçar. Ou seja, nunca nada foi fácil. É que hoje em dia, acho que é fácil você chegar hoje e falar assim, nossa, Cristiano, você está bem, né? As coisas estão indo bem, bacana, tudo mais. Mas alguém sabe o que você fez para chegar até aqui? Né? Ou você acha que você tinha pai rico, que financiou tudo? Não, muito pelo contrário. Eu nunca tive pai financiando nada, eu não sou de uma família rica. Quer dizer, a família até é rica, eu não sou. Então, né? Eu sempre tive que fazer as coisas pelas minhas próprias mãos. Eu falo que, graças a Deus, eu consegui comprar as minhas primeiras coisas trabalhando, vendendo cosmético. Por incrível que pareça, nos anos 80... eu montei a minha primeira clínica junto com a minha mãe, eu comprei a minha primeira casa, eu comprei meu primeiro carro vendendo cosmético. O pessoal não acredita muito nisso, mas trabalhando com estética e vendendo cosmético. Mas dava para fazer? Dava. Não sei se hoje em dia dá. Eu acho que hoje em dia é um pouquinho mais difícil. Não sei, porque o mundo mudou muito. Mas a história do que eu acho que você consegue sobreviver da profissão, sim. Só que hoje no mercado a coisa que eu mais vejo é que o pessoal está muito na média, está muito na mediocridade. E, desculpa, mas se você ficar na média hoje em dia, você não vai sobreviver. Ou no máximo vai sobreviver. Mas a tendência é quem está na média hoje, quem está nessa linha de mediocridade, vai descer. Porque ou você se esforça em ser o melhor, em fazer o seu melhor, em ter o seu melhor, ou você não vai sobreviver nesse mercado, não. Hoje o mercado de estética no Brasil é o único que cresce mais de 11% ao ano, só que está no mercado, ou permanece no mercado, quem realmente é muito bom. E você fala assim, você é muito bom? Eu falo, não sei, eu me esforço. E eu acho que se você se esforçar para ser muito bom, você já vai ter meio caminho andado. Modéstia à parte, né? Ou modéstia inclusa, né? Analisando o mercado, você conhece tão bem o mercado, está há tanto tempo. Qual a porcentagem de profissionais de estética hoje que estão acima da linha da mediocridade? Isso. Nossa, difícil. É difícil uma pergunta dessa? Né? Difícil. Não, eu acho que é difícil responder, mas eu acho que a gente pode falar sobre o que aconteceu com o mercado nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Que é justamente a invasão que o mercado teve, por exemplo, da medicina estética, ou de um monte de profissões, médicos, não médicos, que resolveram atuar em estética. E aí, gente, justamente foi a história do quê? Houve uma introdução de uma nova filosofia no mercado, que é o cuidado, que é o tratamento estético, e aí todo mundo achou muito bacana e resolveu montar uma clínica de estética, e aí um monte de médicos resolveram montar também um serviço de estética. Enfim, a coisa foi crescendo, 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 só que se esqueceu de uma única coisa: quem faz a prestação de serviço é o profissional, é o prestador de serviço. Então, eu vi um monte de amigos médicos que montaram setores de estética e eles só se esqueceram de uma única coisa: que aquele setor seria levado pelo profissional que estava lá dentro. Não era, as pessoas não iriam para a clínica de estética do doutor fulano de tal por causa do doutor fulano de tal. Eles iam voltar para essa clínica por causa do profissional que atendia lá dentro. E aí não houve até hoje, não tem esse conceito bem formado. Então não adianta nada. Cristiano, você monta uma clínica, tá? E aí você não seleciona bem quem que vai trabalhar na sua clínica. Se eu vou lá como cliente seu, se eu não gostar do atendimento que o profissional me prestou, eu não volto. Eu posso adorar você, mas eu não vou voltar. Como qualquer outro segmento Como também. qualquer outro segmento. Entende? Então, no mercado de serviço particularmente, tem que haver um entrosamento muito grande entre esse paciente, cliente, com o profissional, com o ambiente, com os recursos tecnológicos que esse ambiente tenha, com tudo que é oferecido à sua volta. Eu falo, olha, tem um monte de gente que não vai prestar atenção numa série de coisinhas, mas assim, um paciente que presta atenção, ele faz diferença nos outros 10 que vão entrar. Tá? No café que você serve, na água que você serve, na climatização do seu ambiente. Nós estamos no inverno em São Paulo. Tá? Eu recebi uma paciente semana passada que ela marcou de fazer drenagem linfática numa grande clínica e que ela chegou para fazer a drenagem linfática dela e a clínica estava gelada e a sala estava fria. O aquecimento não estava adequadamente regulado para o tratamento.
E todo mundo sabe, mesmo que fosse uma massagem só, não precisava ser a drenagem, essa sala tinha que estar sobreaquecida. Esse cliente ia entrar e tirar a roupa. Então é inadmissível que isso aconteça, principalmente numa clínica de grande porte aqui em São Paulo, e aconteceu. Ou seja, ela não vai voltar mais. Ela, sabe, a clínica perdeu a única chance de fazer direito, que é o primeiro contato. Entendeu? Então, isso acontece. Gente, você não pode falhar. Hoje a gente trabalha num segmento onde não pode ter falha. Você tem que ser o mais perfeito possível. É da hora que a sua secretária atende o telefone, ao sorriso que ela dá para o seu cliente quando ele chega na clínica, ao sorriso que você, que seu assistente dão para receber esse cliente, sabe, a despedida, ao café quentinho, ao chá quentinho, ao cappuccino, ao banheiro limpo, ao bom odor na clínica. Tá, tudo bem, você está falando um monte de coisa que é o básico. Então, é o básico, mas às vezes você chega numa clínica e não vê as coisas totalmente estruturadas desse jeito. Muito, muito bom. Olha só, a Fabi, ela mandou uma foto com você. Fabi Dermartini, vocês tiraram... Eu lembro da Fabi. Você lembra? Sim, E o pessoal tá mandando, ó, manda no meu Facebook, me marca, marca Orlando, que eu vou falar aqui, ó. O pessoal já tá mandando as fotinhas. Beijo, Fabi, beijo. E eu quero fazer uma pergunta, aproveitando esse assunto. É o seguinte, o que você acha da invasão das outras profissões no mercado de estética? Fisioterapeuta, enfermeiro, que mais tem? Farmacêutico, biomédico, mas não, eu aprendi na TV aberta, não vai responder agora, só depois do intervalo comercial, que a gente vai segurar a audiência, o pessoal vai ficar ansioso para saber, e daqui a pouco a gente volta depois do break com a resposta que vocês querem ouvir do Orlando Sanches, esteticista há mais de 28 anos, que atua no mercado com grande sucesso, e também vamos falar um pouquinho de laser. Vamos, o pessoal quer saber. Falar da sociedade também. Até daqui a pouco. Até já já.
De volta com o programa Estética na TV e a pergunta que ficou no ar no intervalo comercial agora será respondida pelo meu amigo que já fez até um striptease aqui, ó. Tirou a jaqueta, tá mais relaxado. É um programa com muito calor humano. Muito entendeu? calor humano. Muita gente aqui, ó, no Facebook, todo o pessoal já tá perguntando pelo Facebook. Ó, meu Facebook, facebook.com/Cristiano Loja, me adiciona aí. Ângela Nogueira, daqui a pouco eu vou fazer a sua pergunta. Vamos lá, qual a sua opinião sobre os profissionais de outras áreas que estão invadindo o mercado de estética? Então, você é polêmico, hein? Normalmente sim. A verdade é assim, eu não sou contra ninguém trabalhar com estética, muito pelo contrário. Eu gostaria que todo mundo viesse trabalhar com estética, com uma única condição: se forme para isso. Se forme... Como esteticista. Eu não sou contra. Gente, o pessoal fala assim, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o quê? Você é um fisioterapeuta e quer trabalhar com estética, vai fazer um curso de esteticista. Faça um técnico de estética, faça um tecnólogo em estética. Tal. Você é um enfermeiro que quer trabalhar com estética? Faça um curso de estética. Você é um biomédico que quer trabalhar com estética? Faça um curso de estética. Gente, hoje em dia a gente não vê... O meu exemplo mais claro a gente não vê hoje em dia médicos partindo para a área de estética. E eles não vão fazer um curso de estética? Eles vão fazer uma pós-graduação em medicina estética. Só que a pós-graduação em medicina estética dele leva 2.000 horas de formação, não 440 ou 360. Então tem uma diferençazinha, eu acho. Mas é porque ele é médico. Não, não é porque ele é médico. Tá? É um pré-requisito para entrar com uma nova habilidade prática. Então, me desculpa, você pode ter formação em anatomia e fisiologia na sua área. Formação de anatomia e fisiologia aplicada à estética é outra coisa. Então, eu volto a falar, eu não sou contra ninguém trabalhar com estética. Eu sou favorável que as pessoas trabalhem sim. Eu sou contra não ser formado e se dizer esteticista. É isso aí. Olha só, a Liliane, lá de Londrina, tá falando que lá em Londrina acabaram com os grupons lá, com os sites de compras coletivas, entraram na justiça e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Mas eu fiquei muito feliz. Manda a receita. Parece que em Campo Grande já tinham entrado com uma ação judicial e tinha, se eu não me engano, agora Londrina. Fiquei muito feliz. Tomara que seja de verdade, né? A Liliane falou, com certeza ela tem algum embasamento. Tá. E ela vive lá. E daqui a pouco a gente vai falar sobre... Podemos falar sobre isso um pouquinho depois? Podemos também. Então, mais polêmica chegando aí com Orlando Sanches, o homem mais polêmico da estética brasileira. Não é assim. Não? Tem gente assim. Mais polêmica que você? Não sei. Agora vamos falar sobre o nutracêuticos. É assim que se fala? Nutracêuticos. O que é nutracêuticos? Na verdade, é um segmento de substâncias químicas que podem ser tomadas e que tem como característica uma complementação para a saúde. Ou seja, um nutracêutico é um alimento em forma de comprimido, de cápsulas, para suplementar o que você não está consumindo adequadamente ou tem falta no seu organismo. Ele é basicamente prescrito por nutricionistas e tal, e tem alguns médicos que já prescrevem, tem algumas coisas que foram lançadas no mercado, inclusive no mercado nacional recentemente. Então é bacana. Eu acho que hoje eu costumo dizer que não dá para você... Eu criei polêmica ontem na aula lá em Campinas também por causa disso. Gente, como que você trata hoje de um paciente que faz radiofrequência e ele não tem aminoácido precursor de colágeno para fazer colágeno? Ou seja, ele tem baixo nível de proteína disponível, ele não consegue alimentar direito um fibroblasto, como que ele vai fazer um colágeno decente? Então não adianta o melhor equipamento do mundo de radiofrequência se o paciente não tem um organismo que vai responder. A metodologia é simples, eu vou estressar esse colágeno, eu vou desidratar parcialmente essa fibra de colágeno e o organismo vai se esforçar em construir outro. Mas e aí? Não tem comidinha para fibroblasto? Como é que eu faço? Vai sair uma fibra de colágeno direito? Não vai. A culpa é do equipamento? Não. Infelizmente é a culpa do organismo que não respondeu direito. Como é que esse organismo vai responder direito? Com suplementação, com nutracêutico. É para isso que serve. Nutricionista que vai indicar. Que vai indicar. Até porque muita gente toma suplementação, nutracêuticos seria uma suplementação também? Também. Também. Às vezes ela tem excesso de tal proteína e toma mais.
ela tem que fazer passar no nutricionista, fazer exame, Exato, ver qual a deficiência para tomar aquilo que ela é deficiente, não é isso? Normalmente você tem que ter um nutricionista parceiro de um médico nutrólogo, de um médico nutrólogo que seja parceiro de um nutricionista, para que os dois façam as coisas em conjunto, para avaliar adequadamente como que o organismo se encontra, como que está funcionando, o que ele pode ter de excesso, porque ele pode ter excesso também, então o que ele pode ter de excesso ou de falta para poder fazer a suplementação ou a redução, né, para que ele entre em equilíbrio e trabalhe direitinho. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo um novo mercado, um novo momento no mercado, onde você tem que pensar, mais do que nunca, pensar que aquela pessoa, né, tem vários fatores agregados aí para ser tratado. Não é mais, eu vou tratar da sua pele. Não é só a sua pele. A sua pele é uma resposta do ambiente que você vive, da radiação que você foi exposto a vida inteira, do quanto você toma de água ou não, do quanto você come bem ou não, do quanto você tem de excesso ou falta de substância no seu organismo. Esse é o resultado da sua pele. Então, eu tenho que pensar em você como um todo. Eu tenho que pensar que hoje uma mulher com 50 anos de idade, ou ela está ou ela já passou por uma alteração hormonal importante que é a menopausa. E ela tem que ser tratada de maneira diferente de uma mulher de 40. Então, esse é um exemplo básico. Então, não dá para eu deixar de lado os fatores funcionais, a fisiologia desse organismo. Eu vou para a estética. Eu vou comprar o cosmético da melhor marca, o equipamento da melhor marca e vai dar tudo certinho. Pode dar errado ou não dar tão certo. Por quê? Porque eu tenho que avaliar esse paciente por inteiro. Não dá mais para pensar numa única coisa. Então, acho que o advento do nutracêutico, ele é um somatório para o nosso mercado. A gente tem que trabalhar junto, sim. Olha, a Ângela Nogueira, esteticista, está aqui no meu Facebook, facebook.com/Cristiano Loja. Você é meu amigo Cristiano no Facebook, Loja, né? Somos amigos no Facebook. No Facebook de algum tempo. Ela está perguntando aqui, pergunta pro Orlando, quais são os prós e os contras do Nutricosméticos? Então, aí quando ela fala em nutricosmético, ela está pensando em nutracêutico também, está pensando em nutricosmético oral, porque hoje em dia tem uma sequenciazinha, eles criaram... Ângela, responde para ele aí. Nutricosmético para tomar, nutricosmético para passar. Vou escrever para ela que te responder. Tem de tudo. Se for com relação aos nutricosméticos orais, eu sou favorável sim. Só que, antes de qualquer coisa, tem que passar com um profissional para avaliar. Eu não acho que é sair tomando e achar que vai dar certo. Tem que passar com um profissional antes. Porque tem muita gente que vê aquele da modinha, vai, compra e toma. E pode não ser adequado. Pode não ser adequado. Né? Exatamente. Sou favorável que todo mundo tenha que cuidar adequadamente do organismo, mas tem que ver se o organismo está não funcionando direito, né? Porque ele pode estar funcionando muito bem e você não sabe. Hoje em dia tem aquela substânciazinha que todo mundo quer tomar para ficar fartinho. Qual? GH. GH. Né? Ou seja, é proibido. Ou seja, quem pode prescrever é um médico que cuida de desenvolvimento corporal, sabe? Profissionalmente, alguém especializado em metabolismo e tudo mais. Endocrinologista. Um endocrinologista especializado em metabolismo. E aí, assim, avaliar adequadamente se esse organismo tem GH suficiente ou falta, né? Eu, por exemplo, não posso tomar. Minha médica falou recentemente, você foge. Eu falei, não, mas eu não quero também. Ela falou, você tem GH muito alto para a sua idade. Deve ser por isso que eu aparento 44,5 e não 45. Não 45. Entendeu? Deve ser por causa disso. Mas assim, você tem que saber o que você pode tomar ou não, você tem que saber o que você pode passar ou não. Não é para sair por aí comprando o primeiro cosmético que você vê na frente, o primeiro suplemento que você vê na frente e sair tomando. Você tem que saber que tem um profissional que prescreveu isso antes, que orientou você a tomar isso antes. O pessoal está com dúvida aqui sobre oligoterapia. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Gente, a oligoterapia é tão amplo, né? Tem que pensar o que exatamente. Agora, teoricamente, a oligoterapia ela se baseia nos elementos químicos que você vai utilizar inteirando-se com o tecido biológico para melhorar ou potencializar alguns tratamentos. Eu acho que tem que ter uma formação bem grande para conseguir atuar direitinho e, principalmente, como que você vai passar a aplicar um oligoelemento ionizável, permeável nesse seu cliente se você não sabe se ele tem falta, se ele tem excesso, são possibilidades ainda. Então, eu acho que algumas coisas do que eu vi sobre a oligoterapia não me foram convincentes por um único motivo. Não houve uma avaliação baseada em exames sanguíneos para saber se esse paciente precisa ou não dessas substâncias ou não.
Então é como você comprar um suplemento vitamínico na farmácia e você não sabe se ele vai ser adequado para você ou não. Então, acho que precisa de supervisão, orientação. Essa é a minha opinião. Mudando de assunto, vamos mudar um pouco aqui e vamos voltar para a Liliane de Londrina, que falou sobre o site de compras coletivas. Na sua época, não vamos falar nem de marca aqui, porque tá bom. Vamos mudar, ficar dando moral para esses caras. Na sua época não existia isso. Não. Isso começou de pouquinho tempo para cá. Qual que é a sua opinião sobre os sites de compras coletivas, principalmente falando da qualidade do atendimento, que é tão boa, tão maravilhosa, que os clientes saem de lá assim, felizes da vida e querem voltar cada vez mais. O que você tem a dizer sobre isso? Logicamente estou sendo irônico, né? Lógico. E às vezes que eu falo mal, o pessoal às vezes me... mas eu faço, dá tão certo. Eu fico pensando, como o que deu certo? O que deu certo? O que deu certo? Enfim, cada um sabe... Olha, tem duas coisas. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte. Teve muito dono de clínica que por um apelo comercial, e aí tem lá aquele profissional esteticista que trabalha com salário fixo, e aí não tem nenhum bônus, nenhuma gratificação, não tem nada, e ele é obrigado a fazer aquela limpeza de pele em 50 minutos, porque tem que atender o próximo, ele é obrigado a fazer uma massagem de 20 minutos, porque tem que atender o próximo, e aí ele aproveitou e botou, né, um programa de tratamento lá, sei lá quantas sessões daquela sessão, daquele tratamento X, daquele equipamento X, e tem que vender. E aí, assim, esse profissional tem que cumprir. Quer queira, quer não queira. E às vezes você vê na clínica, e muitos esteticistas chegaram a falar para mim, tinha 4 pacientes agendados para fazer um tratamento que levava 1 hora, só que os 4 estavam na mesma hora. Como que você atende? Com 15 minutos cada um, no máximo. Dá para fazer direito? Não. Se o prescrito de uma sessão é 1 hora, você não consegue fazer em 15. Ou seja, vai ser mal feito. Então, essa loucura de comprar a coisa, olha, mas é que eu comprei um tratamento de limpeza de pele, de hidratação, mais uma drenagem, mais uma sessão de radiofrequência por R$10, né? Aquela coisa assim, nossa, eu fui lá e fiz tudo, ficou ótimo. Primeiro que não dá para conciliar tudo isso numa sessão só. É o combo, né? É o combo mix. Mas não é um combo que entrega tudo, né? Pelo menos quando você vai numa rede de fast food e compra um combo, vem tudo, né? Eles entregam tudo para você por aquele preço. Aí como é que a clínica consegue entregar tudo isso para você? Não consegue. É impossível fazer isso. Dizem que é barato comprar site de compras coletivas. Eu acho que é caro. O barato sai caro, lembra? O barato sai caro. O meu amigo aqui, ó, acabou de falar que comprou uma câmera fotográfica, uma filmadora no Groupon. Pagou quanto? 160. Ó, devia ser uns 2.000. Super Pagou barato, 160. Super barato. Até hoje não recebeu. Super barato. Quantos clientes já não compraram drenagem? 10 sessões de drenagem. E não receberam até hoje. Por R$120, eu já vi isso. E não receberam até hoje. Outro dia tinha uma no Rio de Janeiro por R$1. Nossa. Vendeu 3.000 e tralalá. E não é mentira, não. Quero ver como que eles entregaram isso, como é que eles cumpriram isso. Gente, não dá, é impossível. Não, e aí, assim, desculpa, tá? Consumidor, tá? Que estiver assistindo, mas assim, gente, tem um pouquinho de consciência, sabe? Tem coisa que não dá para custar só isso. É impossível. Não dá. Sabe? Pensa em você como dono de uma clínica de estética, como é que você consegue vender um serviço a R$5, R$10? Gente, não dá. Isso é inviável, você não paga custo de nada. Qual que é a ideia? Vender alguma outra coisa para aquele cliente que está lá dentro? Mas espera aí, ele vai para receber aquele serviço, recebe um péssimo serviço, porque não consegue ser prestado adequadamente, pelo tempo disponível, inclusive pelo profissional que não consegue atender adequadamente, e aí você acha que ele vai voltar a consumir outra coisa? Então, desculpa, isso não é chamariz para trazer cliente para sua empresa, muito pelo contrário, é para afastar. Né? Isso prejudicou muito o mercado. Vamos dar um exemplo aqui. Você falou em mau atendimento, mas tem gente que dá bom atendimento. Sim, claro. Às vezes colocam uma quantidade menor, limita e dá um bom atendimento. Porém, fala não o preço Orlando Sanches, o preço médio... Eu não sou tão caro não, assim. Mas não vamos falar do seu preço. Não vamos falar, não, eu não estou falando um preço Orlando Sanches. Um preço médio de mercado, quanto seria hoje de uma sessão de drenagem? Eu acho que logicamente você acha o mínimo... vai variar e tal. Sim. Mas outro dia eu estava conversando inclusive com o pessoal da massoterapia, que fazem drenagem também.
Eu acho que uma drenagem corporal, vamos pensar num corpo inteiro, né? Esquece de rosto, mas uma drenagem corporal. Vamos pensar num paciente que tem um pouco mais de retenção líquida e precisaria passar por uma sessão que vai levar 45, 50 minutos. Gente, não dá para cobrar menos que uns R$80. Né? R$80. Não dá. Vamos supor, a pessoa fala assim, eu vou conquistar novos clientes, eu vou dar um atendimento maravilhoso, eu vou limitar o número de pessoas que vão comprar, 20, 30 vão comprar no máximo, e eu vou dar aquele atendimento para ela voltar. Aí eu cobro R$19,90. Como que eu, pagando R$19,90, depois vou querer voltar pagando R$80? Você acha que isso é viável? Olha, gente... Pensando como consumidor, você comprando um serviço de R$19,90 para experimentar, né, que antigamente você dava a primeira sessão grátis, isso eu acho muito válido. Mas tem uma diferença, porque comercialmente falando, você oferecer uma sessão para que o paciente conheça o tratamento, e isso é off-charge mesmo, não tem custo, isso inclusive é citado em marketing, isso faz parte do merchandising, isso faz parte da venda composta, ou seja, ele pode agregar valor ao seu produto. Agora, você cobrar um valor básico, promocional, eu acho que não sei se faz muito sentido. Eu prefiro, se você é meu cliente, se você vai à minha clínica e fala assim, então tá, vamos fazer uma sessão de drenagem para que você conheça, coisa assim, eu vou te dar essa sessão. A hora que você quiser voltar, eu quero chegar. Preço. Eu, como consumidor, nunca que vou pagar R$19,90, porque na minha cabeça, aquilo ali vai valer R$19,90. Você está ganhando muito se você me cobrar R$80 depois. Entendeu? Você está tendo um custo aí de R$5, R$10 e está me cobrando R$80. Porque aí você começa a pensar no seguinte, no que tem preço e no que tem valor. Você pagou um preço de um produto que tem outro valor, só que você já teve o rótulo no início, entrou o preço. Tá? Então é diferente quando você oferece, eu lembro, ou seja, quando para mim foi um marco importante a entrada de radiofrequência no mercado de estética. Quando eu comecei a trabalhar com radiofrequência, eu passei a convidar meus pacientes a fazer tratamento, venha fazer uma sessão gratuita. Entendeu? E aí, assim, eles vieram e fecharam tratamentos, e isso funcionou muito bem. E eu não cobrei isso de ninguém. Então, tem uma diferença, mas não pode sair dando. Tem uma tese também de mercado que fala que você não pode dar de presente o que você presta de serviço. Existem situações e situações. Você tem aí um paciente que é seu cliente fixo, que é assíduo, que está sempre comprando seus serviços e tudo mais. Eu acho que ele pode sim conhecer um novo tratamento seu em condição de cortesia. Ele já tem um ticket de consumo médio importante. Então acho que isso não tem problema nenhum você oferecer, olha, eu estou com uma máquina nova, estou com um tratamento novo, vou oferecer uma sessão para você. Eu acho que isso não é um problema, isso agrega valor no serviço. Agora, fazer negócio em massa, honestamente, acho que não, né? Compra coletiva pode funcionar para restaurante, talvez, porque eles são obrigados a entender. Hotel. Em baixa temporada. É uma boa. É uma boa. Mas se você entrar em contato direto com o hotel em baixa temporada, eles têm promoção. Então, liga, faz reserva, sei lá, não precisa entrar no site, se for o caso. Eles têm que atrair gente. E aí, eu não sei, eu sou um pouco contra. Eu queria dar uma declaração aqui. Corta aqui para mim, né? O programa hoje é sobre nutracêuticos. Só que vocês não têm ideia como é gostoso conversar com o Orlando Sanches, do tanto de coisa boa que ele tem para contar no mercado de estética. Então a gente resolveu aqui fazer um combo mix de informações, né? Então falar de um monte de coisa exatamente para isso, para levar informação e orientar, abrir a cabeça das nossas amigas esteticistas que estão em casa, se formando agora, se formaram há pouco tempo ou que estão muito tempo no mercado. E com um profissional que é uma referência e tem um sucesso no mercado de estética há muito tempo, que já trabalhou com médicos, Charles Yamaguchi, sim, né, outros, congressista que coordena o Congresso de Estética no Rio de Janeiro. Então, exatamente por isso, a gente não vai abordar só o tema nutracêuticos, a gente vai abordar vários temas aqui, falando sobre o mercado de estética, e tem muita coisa mais para vir aqui. A gente vai falar sobre cosmetologia, sobre laser, sobre a parceria do médico com o esteticista e muito mais. Ótimo. É muito mais enriquecedor do que ficar só num tema. Porque quando o cara tem conteúdo, né? Eu tô uma hora, antes do programa, uma hora a gente ficou conversando. Bastante. Bastante tempo. E tem uma pergunta da Daniela Reame, aqui no meu Facebook.
Oi, Cristiano, tudo bem? Pergunta para o Orlando o que ele acha do Derma Roller. Vamos fugir do tema, não sei nem se você conhece o Derma Roller. Ela é de Jundiaí e já fez curso de drenagem pós-cirúrgica com você. Fala que você é fantástico e manda um grande beijo. Daniela fez curso comigo de pós-operatório, não só de drenagem. Drenagem pós-cirúrgica. Não, então, ela fez o curso de pós-operatório. Eu lembro da Daniela, não lembro do sobrenome, inclusive. Então, assim, mais uma vez reforçando, não era um curso de drenagem, né, Daniela? Era um curso de pós-operatório e eu ensinei o que você deve fazer. Ô, Dani, na você drenagem, é parente lembra? da Adriana Reame? Fala pra gente aí. Pode ser, Ela pode também ser. é de Jundiaí, acho que é parente, mesmo sobrenome. Na verdade, tem esse aparelhinho no mercado, que é um aparelho, um rolinho com multi-agulhamento, que ele foi, na verdade, desenvolvido para trabalho médico, né? E aí saiu uma versão para uso doméstico também, e é essa versão que é permitida ser vendida para estética. Eu, honestamente, gosto mais dos resultados com o roller mais profundo, ou seja, o que os médicos fazem. Eu acho um tratamento um pouco sofrível para fazer na estética. Eu acho que a gente está entrando numa geração de tratamentos atualmente que você quer fazer o paciente sofrer menos. Então, deixa para o médico fazer o paciente sofrer. Depois a gente cuida. É mais legal. Nada de agulha, nada de... Não, esquece da Mas agulha. o pessoal tá pedindo muito isso, tal de Derma Roller. Estão procurando bastante. É uma novidade que o pessoal... A gente tem tanta coisa bacana para fazer na estética, não precisa ficar O quê? fuçando mais coisa. Conta pra gente. Você tem a parte de laser terapia que o pessoal não conhece e não tem equipamento. É o melhor recurso que a gente tem hoje em cabine para hidratar uma pele, para tratar uma queda de cabelo, para melhorar os níveis funcionais da pele, para diminuir acne. Você tem todo o trabalho de pós-operatório, onde eu tenho que entrar sempre com laser antes e depois. É um tratamento subsensorial, super agradável de fazer. A pele responde rapidamente. Você tem toda a parte de radiofrequência que entrou no mercado, os aparelhos novos que associam tanto LED com radiofrequência, quanto crioterapia com radiofrequência. Gente, que é coisa confortável de fazer, que funciona direito, que não agride o paciente, que é dentro da nossa seara, principalmente, ou seja, a gente não está fazendo nada que não seja de esteticista fazer. Né? Então, sabe, para com essa mania de querer fazer o que médico faz. Gente, quem quer fazer medicina, vai lá, cursa medicina, vira médico. 8 aninhos, mais 2 anos do SUS. 11, pelo menos. É 11? É, para sair um médico E razoável... os 2 anos do SUS? Os 2 anos do SUS é ótimo. Quer, né? Você quer ser esteticista? Não, Estética? há muitos anos atrás, teve um dermatologista que virou, assim, numa situação meio chata que aconteceu, ele falou assim, o Orlando queria ser dermato. Eu falei, não, eu nunca quis. Se eu quisesse ser dermato, eu ia dar um jeito e ia fazer medicina. Apesar de não ter pai rico, eu ia conseguir cursar medicina e ser um dermatologista. Eu, desde muito cedo, defini que eu queria ser esteticista, porque eu entendi o braço entre médico e paciente que faltava, que é aquilo que a gente estava conversando. Tá? Então, tenham em mente, se você quer ser esteticista, seja esteticista. Faça o que é da estética. Não precisa fazer o que é da outra profissão. Tá certo. O pessoal tá pedindo pra falar sobre o laser. E a Bárbara tá falando que o aparelho é muito caro. Discordo de você, Bárbara. Tem o laser da HTM, que eu vou fazer meu merchan agora. Você compra comercial. lá na loja estética, lá www.lojaestetica.net, é o Fluence Laser com associação do LED. E a gente vai falar sobre isso agora, sobre o laser. Tá, então vamos começar falando sobre tecnologia que custa caro? Tecnologia que custa caro. Tá. Hoje em dia, você tem um laptop na sua frente, tá? Você encontra esse mesmo laptop de uma outra marca concorrente no mercado que custa umas 2,5 vezes que ele custa, tá? E você encontra uma outra marca ainda que deve custar umas 6 vezes o que custou esse, Certo. tá? Com certeza. Se você é um bom operador, você consegue fazer a mesma coisa com os 3. Tá? Isso é um parâmetro. Agora a questão é a seguinte, quando você pensa num equipamento eletroestético, o que é que você tem que pensar nesse equipamento? Quanto tempo ele demanda dentro da sua cabine de estética? E eu já vou falar sobre negócio, sobre custo. Tá? Ou seja, eu posso ter um equipamento que eu gasto 15 minutos com o meu paciente na clínica, mas eu posso ter um que eu vou precisar de 50 minutos para fazer a mesma coisa. Então, quando você pensar, esse equipamento é muito caro, avalie com o seu fabricante quanto tempo você leva para fazer a aplicação com ele. E quanto tempo você leva para fazer a aplicação com o outro que você achou mais caro. Se você achar que é interessante você comprar o mais barato, porque você tem tempo disponível para fazer a aplicação longa, bacana. Agora, em algumas situações, tempo é dinheiro. Nem sempre o equipamento barato vai te dar o resultado. O resultado ele dá.
Né? No caso do laser, por exemplo, laser, o LED, você pode ter um equipamento mais barato, só que a questão, que é o que eu falo quando dou aula de laser terapia, tal, o equipamento mais barato, normalmente ele não consegue dar conta de fazer grandes áreas. E isso é uma verdade, gente. Eu quero que qualquer fabricante de equipamento venha discutir comigo com relação àquela caneta de laser que ele tem. É uma caneta, é um ponto de 0,2 milímetros, que é colocado aqui na sua mãozinha, como essa caneta que tinha aqui, não sei o quê, tá? Põe isso aqui na mão, tá? Essa aplicação aqui, para eu fazer a sua mão inteira, eu vou ter que trabalhar centímetro a centímetro. Quantos pontos eu vou? E aí, se eu compro um equipamento que pega uma área maior, esse equipamento que pega uma área maior, ele custa mais caro, porém ele trabalha mais rápido e ele atinge a área toda. Agora, você me falar que o equipamento é caro sem entender como ele funciona é uma coisa. Tá? Então, assim, vamos levar em consideração o que é caro e o que é barato, mas vamos comparar as mesmas coisas, não vamos comparar coisas diferentes. Entendeu? Então, quando eu ouço uma reclamação de alguém no mercado, o equipamento é caro. Peraí, o que você quer? Um equipamento que seja rápido e funcional ou você quer um equipamento lento e funcional? Para mim, o tempo que o paciente passa dentro da clínica em tratamento vale muito dinheiro. Com certeza, são contas que as pessoas não fazem. Não, exatamente. Então, isso é uma coisa, na verdade, de profissional liberal. Os médicos são assim, tal, nós, a estética, somos assim. A gente não tem muita essa noção de custo. A gente não sabe quanto custa, qual é o nosso custo fixo. Tá? Você tem um local aqui, que é a tua empresa. Quanto custa para você manter isso aqui aberto? Né? A partir disso, você tem que pensar quanto eu posso ganhar com isso. Então, o teu custo fixo, seja aluguel, condomínio, água, luz, telefone, secretária, tudo mais, além disso você tem os seus suportes, seus descartáveis, seus cosméticos, além disso você tem a desvalorização do seu equipamento, o investimento nele, o parcelamento que você fez, e aí a partir disso você começa a pensar em quanto você vai ganhar. Tá? Então, o equipamento pode ser caro logo de cara, pode ter um custo muito alto. Ele pode se pagar. Mas ele pode se pagar. E mais rápido do que um Muito baratinho, mais rápido às vezes, né? E na verdade, assim, eu vejo muita gente no mercado, infelizmente, que me reclama isso quando eu vou dar aula. Porque eu comprei um laser de baixa potência, ele era ótimo, ele tinha uma canetinha, não sei o quê. Mas aí quando eu fui fazer um tratamento capilar, eu descobri que eu precisava de uns 45 minutos para fazer a cabeça toda do cliente. E falei, você não tinha esse tempo? Ele falou, não, mas eu não imaginava que ia demorar tanto tempo assim. Eu falei, pois é. O tratamento só vai funcionar se você fizer centímetro a centímetro, senão não vai funcionar. Mas aí eu pego um paciente de pós-operatório de mama, como é que eu vou aplicar laser na mama inteira dele se eu tenho um laser que é só uma canetinha? Então, vai demorar. Entendeu? E é dose dependente. A energia é colocada ponto a ponto, normalmente de centímetro, centímetro e meio de distância de um ponto ao outro. Não dá para fazer uma aplicação adequada com equipamento pequeno. Aí o equipamento pequeno vai ser insuficiente para fazer grandes áreas. Entendeu? Então, estou aberto à discussão a quem quiser discordar disso. Ou seja, se você vai comprar um equipamento que consegue atingir uma área muito maior, ele vai custar mais caro. Ponto. Continuando a falar de laser, só que depois do intervalo, a gente vai falar o que a esteticista pode usar e o que não pode usar em relação ao laser. E vamos falar também sobre a Sociedade Brasileira de Laser. O que será? A nova, né? Será que é isso? A nova Sociedade Brasileira de Laser. Vocês vão ficar sabendo depois do intervalo com Orlando Sanches, essa figura simpática que está aqui do meu lado. Até daqui a pouquinho.
Acabaram de ver o Vibria, o aparelho da HTM, ultrassom de alta potência, que você vai comprar na loja estética, vai ter um super treinamento completo do Vibria, que é um verdadeiro sucesso de vendas aí da HTM, que é a nossa patrocinadora no programa Estética na TV, que tem o Laser Fluence e que a gente vai falar sobre o laser agora. E falando de laser, o que a esteticista pode usar e o que ela não pode utilizar? Elas têm um preconceito, elas não entenderam ainda que elas podem utilizar o laser. Fala um pouquinho para elas, dá esse recado. Isso. Na verdade, a gente tem... bom, nós todos temos, né? É porque sempre foi um conceito de que laser é uma coisa para médico. Não. Existe laser médico e laser não médico, né? E essa separação tem que ficar muito clara. Tanto que, assim, na verdade, rolou agora a criação da Sociedade Brasileira de Laser, que o Dr. Ricardo Trajano é o presidente, eu estou como tesoureiro. A gente acabou criando uma sociedade justamente por conta disso. Por quê? Nós temos a Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, que é uma sociedade de classe médica, ou seja, só os médicos podem participar. Como ficou uma área descoberta, que é todo profissional não médico, todo profissional paramédico, ou seja, os próprios dentistas, veterinários, enfermeiros, esteticista, fisioterapeuta, biomédico, massagista, podólogo, todos os outros profissionais que trabalham com laser, mas que não são médicos, ficaram sem uma associação. Ou seja, essa associação, ela tem a missão de defender o profissional, de formar esse profissional também, de habilitar esse profissional e reconhecer a habilitação dele para trabalhar com laser de baixa potência, com LED terapia e tal. Então, a historinha é assim, quem pode e quem não pode. Tá? Eu sou um pouco radical no meu conceito do que pode e o que não pode. Para mim, a formação... nós esteticistas e paramédicos de um modo geral, e aí eu incluo físio, enfermeiro, o biomédico, todo mundo que está trabalhando com estética hoje em dia, farmacêutico, eu incluo que a nossa formação é uma formação não médica. Sendo uma formação não médica, a gente trabalha para promoção de saúde, ou seja, de manutenção de pele saudável. Alguns lasers de alta potência ou até de luz intensa pulsada, eles causam lesão no tecido. Tá? Um laser para fazer uma epilação, um laser para retirar uma mancha, ele vai ter que lesar esse tecido para conseguir fazer alguma coisa nele. Nós não somos treinados e não somos educados, não somos formados para lesionar um tecido. Ou seja, nós temos que trabalhar com equipamentos que não façam isso. Tá? Então, eu sou partidário de que você quer trabalhar com um laser que tem uma profundidade maior, ele tem um atingimento maior, ele é um laser de alta potência, trabalhe junto com o médico. Tá? Se você atua dentro de uma clínica médica e você tem um médico responsável, trabalha junto com ele e fazem os procedimentos em conjunto, bacana, eu não sou contra, até porque em termos legais, essa clínica é uma clínica médica, ela tem uma responsabilidade médica e tudo que acontecer ali dentro é esse médico que vai responder. Agora, se você é esteticista, fisioterapeuta, etc., e você tem uma clínica sua, você vai botar um equipamento de alta potência na sua clínica para trabalhar, cuidado, porque a hora que der algum problema com esse seu paciente, não vai ter ninguém para te defender. Tá? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Laser foi criada agora para todos os profissionais não médicos, né, que eu já citei, e a gente tem a ideia, a missão de defender esse profissional, desde que ele esteja corretamente adequado no mercado. Ele vai poder se associar à Sociedade Brasileira de Laser? Como que funciona? Já dá para explicar ou ainda... Já dá. Explica para a gente aí. Eu, na verdade, estou sem em mãos aqui o telefone de contato, mas o site que vai entrar no ar é o SOCI Laser, né? O SOCI Laser.com.br. O site vai ser www.socilaser.com.br. SOCI Laser. Isso. Só que não está no ar ainda. Não, ele não está no ar ainda. Vai entrar em breve. Ele vai entrar no ar, mas vocês podem, se for o caso, mandar e-mail para mim também, pelo contato da POSOP, contato@posop.com.br. Pode colocar no GC aí, pessoal. Isso. Já tem. Que aí a gente vai ter informação também. Posso o e-mail do Orlando. Encaminhar para fazer a associação, como que funciona e tal.
Logicamente, como toda associação, existe formatos de membros, desde membro estudante, aspirante, efetivo, então tem as classificações, e a nossa ideia é justamente fazer com que essa associação, ela não é uma associação classista, muito pelo contrário, ela quer trazer todos os profissionais da área de saúde para dentro da associação, tanto que assim, se você pensar na diretoria executiva, a gente tem um dentista, um médico, uma físio, um biomédico, um esteticista, né? Tem 2 dentistas, na verdade. Então, quer dizer, já começa multidisciplinar e a gente quer trazer e a gente quer expandir a sociedade para o Brasil inteiro, então a gente vai precisar de diretorias regionais também e tal, e logicamente todo mundo formado em laser terapia, basicamente. A ideia é justamente definir claramente o que pode e o que não pode ser feito, mas o princípio básico é: nós, da área paramédica, não lesamos tecido. Tá? Então toma cuidado. Para e pensa quando você for usar um laser, uma luz pulsada, o que seja, ela lesa o tecido ou não? Luz pulsada lesa o tecido? Lesa. Então o esteticista não pode. Teoricamente mas não. Mas pode o laser de baixa potência. Exatamente. E como... Mas aí vocês vão falar assim para mim, mas tem empresa que vende equipamento de luz pulsada e ele tem Anvisa para fisioterapia e esteticista. Tem mesmo. Eu conheço, não vou falar a empresa, mas sei, ele está no mercado, está disponível, só que ele é um equipamento de luz intensa pulsada. Se você, esteticista ou fisioterapeuta, comprar um equipamento desse e colocar na sua clínica e não tiver um médico junto, se você queimar um paciente, se você lesar esse paciente e ele resolver processar você, eu quero ver quem vai te defender. É só isso que eu falo. Não vai ser a empresa que te vendeu. Se você tiver o dinheiro, talvez um bom advogado. Uhum. Tá. Então, a história é pensar na hora que der errado, gente. A hora que der errado que você tem que pensar. É como seguro. Você só descobre que ele é bom na hora do sinistro. Pensa nisso. No outro programa, o Orlando, ele é o segundo programa de maior audiência do Estética na TV. Programa sobre drenagem linfática pré e pós-operatória, que foi... Fevereiro. Tá melhor do que eu. Eu vi hoje, antes de vir pra cá. No youtube.com/estética na TV já tá com 6 mil, quase 7 mil views. Ajude aí a aumentar, vai lá assistir depois. Não agora, hein? Não vai deixar a gente. Depois vai assistir o programa lá no youtube.com/estética na TV. E lá você, antes do programa, você disse pra mim que utilizava o laser para auxiliar na drenagem linfática. Daí a gente volta no primeiro bloco do programa, quando eu falei o que tem de comprovação, de evidência científica que auxilia na drenagem manual. Laser terapia. Tá? Basicamente, os trabalhos, eu até falei do Dr. Pierre Livens, tal, que é um pesquisador que pesquisa laser aplicado em drenagem. Então, ele conseguiu as evidências de estímulo linfático, de vasomotricidade, de escoamento e absorção linfática, usando laser de baixa potência e infravermelho, particularmente. E como a esteticista, ela consegue aprender a utilizar o laser? Vai fazer um curso. A Sociedade Brasileira de Laser vai disponibilizar cursos de formação. Oh, que beleza, tá vendo? Isso, o pessoal vai poder aprender a fazer drenagem linfática com laser e vai ter um valor agregado maior para ganhar, né? Digo mais. Diferenciado. Tem muita gente que até sai do curso e fala assim, então peraí, desse curso de pós-operatório do fim de semana que vem. Então você está me dizendo na maior parte do tempo que você usa laser. Então para eu trabalhar com pós-operatório eu vou ter que ter um laser? Vai. É tão importante quanto ter uma maca na sua clínica. Então vamos se preparar. Você tem que começar a pensar nisso. É um investimento da profissão, é um investimento de atuação. Se você quer ter um serviço bacana, você vai ter que ter um laser junto para compor o seu serviço. Até porque ele é argumentação. Eu vou falar qual é a argumentação. Hoje em dia, a maior parte dos cirurgiões plásticos ainda tem medo de entregar seu paciente para um pós-operatório. Quando você falar para ele que você domina laser terapia e que você consegue fazer aquela drenagem sem pôr a mão no paciente logo depois da cirurgia, ele vai entregar o paciente na sua mão. Ele sabe que você tem um recurso terapêutico em mãos que não mobiliza a pele, não vai descolar tecido nenhum, não vai contaminar a área, porque você pode só aproximar o laser. É um recurso. Aproveitando o gancho, você já fez parceria com muitos médicos legais, alguns médicos legais, inclusive fez uma parceria no palco de um grande congresso. Não lembra? Lembro. Eu assisti na Hair Brasil. Na Build Fan, né? Não foi na Hair Brasil desse ano? Eu também estou meio
que você palestrou... Continua falando. Foi na Hair Brasil desse ano que você palestrou com um médico. Você entrou logo depois dele, falando sobre a parceria do médico. Ah, não, esse ano foi. Foi na Hair Brasil, né? Tá vendo? Eu tô tão louco assim. Eu tava lembrando de um outro episódio com aquele outro médico que a gente tava falando antes, por isso. E como que essa parceria médico-esteticista, ela pode ser feita e o que o esteticista tem que ter para poder conquistar como posso dizer, a confiança do médico? Bom, eu vou voltar no início. Na verdade, assim, é o Dr. Nelson Letísio, que é lá de Rio Claro, um monte de gente conhece. Ele foi o primeiro cirurgião plástico que eu trabalhei em conjunto atendendo pacientes dele, inclusive na época de Rio Claro, da clínica. E por isso que data justamente desses 25 anos. O Dr. Nelson foi um médico que me ajudou muito, na verdade, em conseguir mostrar para o paciente que ele podia ter um complemento do trabalho dele, né? Ou seja, vamos melhorar o teu conforto, acelerar teu pós-operatório, melhorar a qualidade de uma cicatriz, reduzir todo o trauma que o paciente que vai para a plástica não quer passar. Porque, na verdade, só um gancho, mas assim, o pessoal que vai fazer plástica acha que é uma coisa micro-ondas, né? Que num pum tá pronto, né? Apertou o botãozinho instantâneo e eles esquecem de uma única questão, que existe um intraoperatório, um pós-operatório, até ele conseguir voltar no ar e voltar às atividades e estar com uma cara boa, com o corpo desinchado, leva um tempo, né? E aí, esse paciente está desamparado. Ele precisa de alguém que dê assistência para ele. E aí, esse é o gancho. Como que você vai conseguir conquistar esse médico que você é bom no que você faz, que você atua com pós-operatório, que você quer aprender em conjunto? A chave é essa, a educação. Tá? É a educação que se baseia em instrução. Ou seja, não dá para sair querendo botar a mão em paciente operado sem conhecer o que você vai fazer. Tá? Não dá para querer, eu faço drenagem linfática em lifting facial. Não conhece como a cirurgia é feita. O máximo que você viu foi um videozinho no YouTube. Desculpa, não é assim que funciona. Entendeu? Qual que é o teu conhecimento sobre o sistema linfático? Qual que é o seu conhecimento sobre hidroestase, sobre líquido parado, sobre mau funcionamento do sistema vascular sanguíneo no pós-operatório? Qual é o teu conhecimento sobre nutrologia pós-operatória? Você sabe realmente como deambular esse paciente, como acomodar uma cinta nele, como que ele tem que deitar, como que ele tem que dormir, como ele tem que levantar, como ele toma banho, como ele lava a cabeça? Você sabe tudo isso? Tem que aprender. Olha só, a Elisa do Japão está assistindo. Manda um beijo para ela, lá do Japão. Alguém quer descar? Oi, Elisa, tudo bem? Manda um beijão para ela. Ela sempre assiste o programa, assim como tem gente de Londres assistindo. Em Londres agora não sei que horas são. A Lucimara, ela sempre assiste o programa, amiga dela também, que esqueci o nome. É a vantagem da internet. E ó, a Bárbara, a Bárbara Cipriano, ela falou assim, a sintonia do Cris e Orlando parece tão natural que é como se eles fossem amigos de infância. Quase isso. Mas ele é bem mais novo que eu. Essa é a diferença. Não é tão mais novo assim, né? 6 meses. Pouca coisa. 6 meses, 44,5. Ó, o Lucas Portilho tá te mandando um beijo. Lucas, um abraço, olha, aliás. Abração, Lucas. Lucas é meu coordenador no IPUPA, na pós-graduação. Foi uma aula... você falou, é o meu coordenador. Seu coordenador. Um grande abraço, Lucas Portilho. O Lucas, ele é a versão do IPUPO, que pode ser I Portilho, como a gente brincou outro dia, porque ele é o homem que manda na pós-graduação. Temos 10 minutinhos de programa para terminar. Tem alguns assuntos, a gente vai bater um papo rápido. O IPUPO, fala um pouquinho do curso no IPUPO. Enquanto isso, o pessoal vai mostrar a foto do IPUPO. Pode puxar lá do curso que você dá lá. Então, essa disciplina que eu ministrei ontem, ela é desenvolvimento de produto cosmético aplicado à área de estética. Ou seja, é um grupo, está aí a turma no ar, é um grupo basicamente de farmacêuticos e esteticistas, e aí o enfoque é cosmetologia mesmo, tem todas as etapas de desenvolvimento de produto e tal. Então, assim, qual que é o conceito? É levar o que nós fazemos dentro da área de estética, algumas coisas até da medicina estética, e o que esse profissional que está se formando em cosmetologia, através da pós-graduação lá no IPUPO, tem que saber para poder desenvolver produto. Então, ele tem que conhecer tecnologia, tem que conhecer equipamento, tem que conhecer método para poder desenvolver produto adequado. Então, acho que essa é uma grande iniciativa
eu tive um feedback muito bacana, a gente já deu essa aula em Porto Alegre, agora teve a versão em Campinas e deve continuar provavelmente. Os alunos gostam muito porque realmente param e pensam que, então tá, eu vou fazer um procedimento de hidratação, eu vou fazer um tratamento de celulite, que produto que eu tenho que usar, o que pode ser melhor para usar em cabine, para usar doméstico, e esse é o enfoque da aula, é passar um pouco da minha experiência e gerar a criatividade, né? Gerar a vontade do profissional que está ali, do aluno que está ali, em desenvolver coisas novas para apoiar a área. O Lucas falou que é uma pós-graduação, né? Isso, exatamente. E onde que é? Onde que são as aulas? Então, na verdade, ela... MBA, Dermatofuncional e Estética. Isso, tem um MBA, tem as pós-graduações, então, na verdade, essa disciplina que eu dei é dentro de uma pós-graduação que é de cosmetologia clínica. Então, a sede do Instituto é em Campinas, né? Vocês podem entrar no ipupo.com.br. Mas existem algumas capitais brasileiras onde o Instituto também tem suas subsedes. Né? A Joyce também dá aula lá. A Joyce... eu esqueço o sobrenome. Qual Joyce? Eu vou pegar... A Joyce... foge. Rodrigues. A Joyce Rodrigues. Joyce Rodrigues. Sim. Dá aula lá. Pergunta que não pode faltar. A pergunta que não pode faltar para você. Existe drenomodeladora? Fala um pouco sobre isso pra gente. Todo final de programa ele... Gente, isso virou uma polêmica, né, um tempo atrás, justamente na página foi no seu Facebook, do programa, não sei o que você colocou. Isso. Né, virou uma enquete. E aí a gente estava até conversando isso antes do programa. Gente, são massagem modeladora e drenagem linfática são metodologias antagônicas, ou seja, uma trabalha sistema linfático e uma se baseia no que o sistema sanguíneo consegue fazer. Então, desculpa, eles são sistemas que, apesar de na área de retorno serem paralelos, correrem paralelamente, o ritmo que o sistema cardíaco tem é completamente diferente do ritmo do sistema linfático. Não dá para juntar as duas coisas. Entendeu? Você vai falar assim, então tá bom, vamos fazer congelados e assados, sabe, juntos. Assim, não dá para colocar as duas coisas juntas. Cozido e assado? Vamos cozinhar e assar junto, entendeu? Não dá, isso não funciona, isso não existe. Então, ou você faz muito bem uma massagem modeladora, que eu acho até que está faltando um profissional bom no mercado, tem um monte de gente que vai ficar bravo comigo que eu falei isso agora, mas é uma realidade. Eu ouço clientes falando que, eu fui lá para fazer uma massagem modeladora, a menina ficou me fazendo carinho, porque ela disse que misturava uma parte de drenagem com modeladora, e ela nem bem fez drenagem, nem bem fez modeladora. E aí essa reclamação, por quê? Tem que tomar cuidado hoje que o nosso cliente está antenado, ele sabe o que está acontecendo, ele assiste estética na TV também, não é só você que é esteticista, entendeu? Ele sabe o que está acontecendo. Assiste Você Bonita. Assiste Você Bonita na TV Gazeta, ele sabe o que está acontecendo. E aí, a hora que ele sabe o que está acontecendo, ele diferencia que não dá para fazer uma massagem vigorosa e uma drenagem, que é completamente suave, superficial, lentinha, é completamente diferente. Essas duas técnicas não podem ser associadas. Mas você está pensando aí, mas eu faço drenomodelador e dá um resultado excelente. Sabe por que dá resultado? Porque você estimula o sistema sanguíneo. O sistema linfático trabalha por tabela, por consequência. Mas isso não é drenagem, isso é massagem modeladora, só. Isso está enganando o cliente. Eu não sei se está enganando o cliente, porque tem um cliente que está sendo enganado e o que gosta de ser enganado. Então, tem alguns que pagam mais caro, inclusive, porque falam, não, é uma drenomodeladora. Ela associa duas técnicas, então ela custa mais caro. Então, tem cliente que gosta de enganar também. Assim como também lá na loja estética, vai cliente comprar gel neutro para usar ultrassom em redução de medidas. Super bacana. Não é legal, né? A gente fala, as pessoas ficam bravas e a gente não pode fazer nada, fazer o quê? Né? Mas, o Lucas poderia patrocinar o programa, hein, Lucas? Lucas Portilho. Quer patrocinar o programa Estética na TV, anunciar aqui os cursos de MBA do Ipupo, né? Seria legal, hein? Surgiu essa ideia na minha cabeça agora, eu acho que daria um casamento legal. Depois eu vou ligar para ele, já sei o nome dele. Isso, Lucas Portilho. Eu já tentei trazer o Maurício Pulpo para cá, mas ele é muito ocupado, né? O Maurício não vem, o Maurício é muito difícil. É muito ocupado. E a última pergunta, que é uma pergunta importante, já está acabando, falta pouquíssimo tempo para acabar. A gente estava batendo um papo,
bate-papo muito gostoso, várias coisas. E você falou sobre atraso de clientes. E muita gente tem dúvida em relação a isso. Fale da sua postura sobre isso e depois a gente vai sortear o seu livro. Olha, ele resolveu que ele não vai ficar com ele vai sortear. Não, o pessoal tá pedindo aqui. Quem quer ganhar o livro do Orlando Sanches junto com a Ari? Com a Ari Elvin. Elvin. Isso. Né, você vai dar um pra mim depois. Que eu vou dar pra Ana Clara Rabelo, que ela me pede sempre. O tempo todo. O tempo, desde aquela vez você não me deu, agora você trouxe só um de novo. Eu vou ter que ir lá no pós-op. Vai me visitar, ué. Vou te visitar e pegar um livro lá. Não, mas aí você falou de atraso de cliente, atraso de paciente e tal. Gente, às vezes as pessoas falam pra mim, mas você vive numa cidade como São Paulo, onde tem trânsito, onde para tudo, não sei o quê. Como é que você consegue manter a agenda? Como é que você consegue manter pontualidade? Como é que você faz com atraso de cliente? É uma questão de doutrina. Você ensina o seu cliente a chegar no horário. Você educa. Como você educa seu filho. Exatamente. Você educa. A partir do momento... Gente, eu tenho paciente que já foi atendida por vários esteticistas em São Paulo e hoje é minha paciente. E aí, algumas delas já chegaram... Uma particularmente falou assim, nossa, como é que você consegue fazer ela chegar no horário? Eu falei, cobrando. Se ela não... Ela paga. Se ela não chegar no horário, ela paga. Assim, se ela faltar, ela paga. Se ela faltar, ela paga. Se ela não chegar no horário, ela é atendida no tempo dela. Ou seja, queridão, reservou das 20 às 21 horas, seu horário é das 20 às 21. Se você chegar às 20h15, você vai ser atendido até 21. E é assim que funciona. Eu não vou atrasar meu próximo cliente porque você se atrasou. É você que tem que chegar antes. E eu estou lá à disposição. Então, assim, se puder deixar isso como conselho, você fala assim, já tem gente que está falando assim, eu não consigo fazer isso. Eu falei, consegue. É só você impor. Disciplina. Só que para você, educação. Só que tem uma coisinha. Para você impor isso e criar respeito disso, você não pode se atrasar. Pensa nisso. É isso aí. Você não pode cobrar do seu cliente uma coisa que você não faz. Então você tem que estar no horário sempre. Você nunca pode atrasar. Você vai dizer, você nunca atrasa? Não, eu nunca atraso porque minha agenda tem horário distribuído adequadamente, eu tenho o tempo certo para cada tratamento, eu não fico encaixando ninguém no meio da agenda. Cada um tem o direito do horário dele. Vou encaixar mais um para ganhar mais um pouco. Não, peraí. Se não está adequado o que você está cobrando, rever sua tabela de preço. Mas tem o horário que seja do seu cliente. É assim que funciona. Agora o grande problema, como a gente vai sortear esse livro? Eu quero que você escolha alguém. Você quer olhar aqui na lista de pessoas maravilhosas? Não, vamos fazer assim. Vamos puxar a sardinha para minha terra, a gente manda lá para Daniela Rezende, é isso? Daniela Rezende, lá de Piracicaba, que hoje em dia não está em Piracicaba. Não está mais em Piracicaba. Então, eu posso falar Piracicaba porque eu sou piracicabano, entendeu? Daniela Rezende, você acabou de ser escolhida. Não vai adiantar mostrar o livro que ele não vai aparecer. Mas mostra a foto lá. Procure em qualquer livraria, são obrigados a... E vamos vender na Loja Estética esse livro? Vamos, eu vou te colocar em contato com a editora. Daí o pessoal pode procurar lá na loja estética. Comprar na Loja Estética. Entendeu? E a minha amiga, na loja virtual, Daniela Rezende, acabou de ganhar esse livro. E eu vou levar para ela. Dá seus contatos. Quem não ganhou, não chora. Quem não ganhou, esse livro custa muito barato. Você não tem ideia, não custa nem R$1.000. Nossa. Não custa nem R$1.000. Não chega? Muito menos que isso. Então, pessoal... Muito menos que isso. É obrigatório um profissional que quer ter sucesso no mercado de estética ter o livro Drenagem Linfática, Manual, Teoria e Prática, do Ari Elvin e Orlando Sanches. É obrigatório, tem que ler. Ele falou que até eu entendo esse livro se eu ler, que eu não sei nada, eu não sou técnico em estética. Mas você já sabe bastante. São umas coisinhas que eu aprendo com os amigos. Exatamente. Você vai aprender mais ainda. Vou aprender mais ainda. Então... Drenagem Linfática Manual, Teoria e Prática. Que bonitinho. Já tem gente pedindo outro programa comigo. Pô, que gentileza. O Orlando é 2 vezes por ano apenas. Então só o ano que vem agora. Já venceu, o cara é ocupado demais. Para trazer ele aqui foi um sacrifício. Não é tanto assim. Não, eu tô brincando, não foi nada. Agora deixe todos os seus contatos. Fala aí da sua clínica. Acho que o mais fácil é da clínica mesmo, né, que é o www.posop.com.br, abreviatura de pós-operatório, né? Tá aparecendo no GC? Já tá ali, contato, @posop, isso, bonitinho, 378-2245, São Paulo, capital, entendeu? Vem me visitar, vem tomar café,
O café é bom, o cappuccino é gostoso. Vem visitar a gente. Eu já visitei a clínica, muito... O Cristiano já foi. Muito legal. Faz tempo que ele não volta, mas ele vai voltar. Eu fui uma vez só. Isso, então. Eu Foi uma vez só, olha. Vou isso. ter que voltar para buscar meu livro. Isso. E a Lucy Kanachik é super sua fã. Beijo, Lucy. Obrigado. Pessoal, eu quero me despedir do Orlando. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. O programa hoje foi sensacional, porque a gente abordou o tema central, mas falou de muitas outras coisas. Bacana. Mudamos aí em cima da hora o script do negócio e é assim que funciona. Mas TV ao vivo é assim, gente. A gente muda. Não teve a falha do áudio? Teve a falha do áudio, foi resolvida e deu tudo TV certo. ao No vivo é final assim. o pessoal adorou. Adicionem, pode adicionar você no Facebook, já lotou. Tem a página do professor. Procura Orlando Sanches, dá como professor Página, a fanpage. a fanpage. Então a fanpage do Cristiano, aproveitando, facebook.cristianodossantos.com.br, me adicionem também, não é só o Orlando não, Entendeu? né? Adiciona nós Adiciona dois lá. adiciona E a vamos aí no mercado de estética, fazendo e acontecendo, fazendo a diferença com muito conhecimento e com muito amor à profissão. Profissionais maus, profissionais bons tem em todo o mercado. Você que vai fazer a diferença com o seu conhecimento, assim como esse rapaz Rapaz, que há 28 anos está no mercado de estética e hoje é referência no mercado, congressista, é também coordenador de congresso, professor, e está hoje aí dando a sua aula particular no programa Estética da TV. E a dica é essa: instrução é a solução. Aprende e faz direitinho. É isso aí. E até semana que vem com mais um programa. Estética na TV, com Cristiano dos Santos. Até lá.